Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar agora uma das questões estilo CESP com cobrança de lei, mas uma questão extremamente inteligente. Para que a gente responda a questão, eu fiz uma tabela prévia para te explicar exatamente quais são as retratações em recursos admitidas no novo Código de Processo Civil. As provas do CESP, especialmente aquelas que cobram legislação, são provas tidas por inteligentes. Significa dizer o seguinte: a prova do CESP cobra, mas é difícil, o cara crachá. O que é cara crachá? A questão pede efetivamente algo que está na lei e normalmente a redação da questão é ipsis literis o que está na lei ou com a retirada de alguma palavra ou vírgula da lei que transforma a assertiva em incorreta. Isso são provas objetivas cara crachá, muito à cara da Fundação Carlos Chagas e também muito parecida com muitas questões da VUNESP. CESP também cobra, mas é bem mais raro. As provas do CESP, questão objetiva, são provas mais inteligentes. Às vezes a prova ou a questão exige efetivamente algo que está na lei, mas você precisa de um conhecimento coordenado da lei, um conhecimento sistematizado da lei para responder algumas questões. Antes de adentrarmos a questão do CESP, que trata sobre o conhecimento legal, sobre as retratações em recursos ou essas hipóteses no novo Código de Processo Civil, eu fiz uma tabela para te mostrar exatamente quais são essas hipóteses. Retratações em recursos no novo CPC. Artigo 331. A apelação contra o indeferimento da petição inicial, o juiz tem 5 dias para se retratar. Artigo 332, parágrafo 3º. A apelação contra a improcedência liminar do pedido, o juiz tem 5 dias para se retratar. Artigo 485, parágrafo 7º. A apelação nos casos de julgamento da ação sem resolução de mérito, o juiz tem 5 dias para se retratar. Nessas 3 hipóteses, a interposição da apelação, nesse caso, faz com que o juiz possa exercer a retratação. Presta atenção que eu vou te chamar a atenção para uma coisa importante. Retratação na apelação não tem absolutamente nada a ver com o juízo de admissibilidade da apelação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Juiz de admissibilidade na apelação não existe mais. No novo CPC, o juiz recebe a apelação, intima a parte contrária para apresentar contra-razões, em homenagem ao contraditório e ampla defesa, e remete o processo ao tribunal. Contudo, em 3 hipóteses, essas listadas aqui nessa tabela, o Código de Processo Civil 2015 estabeleceu a possibilidade do juiz exercer a retratação da sua decisão. De novo, apelação contra indeferimento da petição inicial, 5 dias. Apelação contra a improcedência liminar do pedido, 5 dias. Apelação nos casos de julgamento da ação sem resolução de mérito, 5 dias. Então, você tem o quê? Artigo 331, 332, parágrafo 3º, 485, parágrafo 7º. Recomendo que você pause esse vídeo, vá lá no seu vadimeco e anote, grife, rachure, faça alguma observação nessas 3 hipóteses de retratação. E lembre-se, como expliquei, retratação não tem absolutamente nada a ver com o juízo de admissibilidade. Fora dessas hipóteses em que é possível o juiz se retratar da decisão, a apelação recebida pelo juiz, ele intima a parte contrária para apresentar contra-razões e remete a apelação para o tribunal, uma vez que não existe mais, de novo, repito, juízo de admissibilidade da apelação do juízo de primeiro grau no que diz respeito ao recurso ordinário contra a sua sentença. Ele pode se retratar nessas hipóteses, mas ele não pode exercer juízo de admissibilidade. Ele pode se retratar modificando sua decisão, mas ele não pode indeferir a apelação porque ele não tem juízo de admissibilidade. Cuidado para que a prova não faça confusão entre os 2 institutos, retratação e juízo de admissibilidade, e te pegue no contrapé. Agora preste bastante atenção. O juiz só pode exercer essa retratação na apelação se a apelação for tempestiva. Se a apelação for intempestiva, o juiz não pode exercer a sua retratação em 5 dias nas 3 hipóteses previstas na tabela. Artigo 331, artigo 332, parágrafo 3º, artigo 485, parágrafo 7º. Guarda aí a informação sobre a apelação. Nós temos mais hipóteses de retratações em recursos no CPC. Artigo 1018, parágrafo 1º. Agravo de instrumento. A decisão interlocutória admite retratação enquanto for cabível o agravo de instrumento. Aqui não existe um prazo específico. Enquanto a parte puder agravar a decisão,
ao agravar, o juiz pode efetivamente se retratar. Artigo 1021, parágrafo 2º. Agravo interno, possibilidade de retratação em 15 dias. Artigo 1030, inciso 2. Recurso especial e recurso extraordinário, cujo acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo ou do STJ, é zarado nos regimes de repercussão geral ou recursos repetitivos. Então, retratação em RE e RESP nessa hipótese. Artigo 1042, parágrafo 4º, agravo em recurso especial e extraordinário no prazo de 15 dias. Então, essas são as 7 hipóteses de retratação em recursos no novo Código de Processo Civil. 3 hipóteses para apelação, a hipótese para o agravo de instrumento, a hipótese para o agravo interno, a hipótese para o RE e para o RESP e a hipótese para o agravo em RE e RESP. São essas as 7 hipóteses. Professor, e por que você apresentou aqui de forma sistemática essas hipóteses de retratação? Apresentei porque esse tipo de conhecimento sistemático ele vai ser fundamental para você responder, por exemplo, esse tipo de questão do CESP. No processo civil, é vedado ao órgão judicial que prolatar decisão recorrida exercer o juízo de retratação na hipótese de... Esse é o enunciado. É vedado, então ele quer a hipótese em que não é possível a retratação. Então nós vamos ter 4 hipóteses da tabela e uma hipótese que não é da tabela. Ele quer saber a hipótese em que é vedado ao órgão judicial que prolatou a decisão recorrida exercer o juízo de retratação. Perceba que é uma questão que envolve conhecimento legal, puramente legal. Veja que na tabela, inclusive, eu apenas reproduzi de forma resumida aquilo que está em cada um desses dispositivos que eu fiz questão de citar. Artigo 331, 332, parágrafo 3º, 485, parágrafo 7º, 1018, parágrafo 1º, 1021, parágrafo 2º, 1030, 1042, parágrafo 4º, inclusive na ordem cronológica de apresentação desses dispositivos legais. Apenas resumir o que está na lei. A simples leitura da lei faz com que você chegue à mesma conclusão da tabela, mas veja que a questão pede esse conhecimento sistematizado. Você tem, por exemplo, dispositivo lá no 331 e você tem dispositivo lá no 1042. É um conhecimento sistematizado da lei, não é um simples cara crachá. Você vai ter que se lembrar de todas as hipóteses de retratação. Então, ele quer aquela que não é permitida, ou seja, vedado, o juiz de retratação. Vamos lá. A. Agravo de instrumento cuja finalidade seja impugnar decisão interlocutória que tenha determinado a exclusão de litisconsorte. A gente viu que, enquanto houver agravo de instrumento, ou a possibilidade do seu manejo, é possível a retratação. Então, aqui pode. Apelação intempestiva. Esse é o problema. Mesmo que o juízo reconheça erro em sua sentença pela improcedência liminar do pedido. Improcedência liminar do pedido é hipótese de retratação, tá aqui, ó. Improcedência liminar do pedido, artigo 332, parágrafo 3º. O que torna a questão equivocada aqui é porque a apelação foi apresentada de forma intempestiva. Inclusive, o Fórum Permanente de Processualistas Civis diz o seguinte, ó. O juízo de retratação, quando permitido, somente poderá ser exercido se a apelação for tempestiva. Esse é o problema aqui, ó. A letra B é a resposta da questão, justamente porque nós estamos diante da hipótese em que a retratação não é permitida pela lei. A apelação permite a retratação na hipótese de improcedência liminar do pedido? Permite, mas não permite quando essa apelação é protocolada de forma intempestiva, ou seja, fora do prazo legal. C. Agravo interno, sob pena de usurpação de competência de órgão colegiado. Vimos que o agravo interno é possível. Está aqui, ó, agravo interno, artigo 1021, parágrafo 2º. Letra D. Recurso especial sobre estado que se submeta ao regime jurídico dos recursos repetitivos, não só o especial, mas o extraordinário. Artigo 1030, inciso 2. E a letra E. Recurso contra decisão de natureza interlocutória prolatada em primeiro grau na fase de execução. Recurso contra decisão de natureza interlocutória na fase de execução é o agravo de instrumento que nós vimos no 1018, parágrafo único. É possível o exercício do juízo de retratação enquanto houver a possibilidade do manejo do agravo. Então, essa tabela que estabelece as hipóteses de retratação no Código de Processo Civil, ela precisa fazer parte do seu conhecimento se você quiser responder esse tipo de questionamento, porque embora seja uma questão que cobre conhecimento legal, tão somente esse conhecimento legal
é cobrado de forma sistematizada. Por isso que eu digo, as provas do CESP são provas mais inteligentes, porque até no momento de cobrar letra de lei, esse conhecimento muitas vezes exige efetivamente que você tenha estudado a lei de forma sistematizada e não simplesmente o enfrentamento de uma questão estilo cara crachá. Tenha muito cuidado, essa é uma questão muito típica do CESP e em processo civil o assunto recurso é um dos mais requisitados em provas objetivas e subjetivas, então faça uma boa revisão e tenha muito cuidado com isso.